Dando continuidade à videoaula de número 003, veremos a segunda parte, que trata sobre a unidade de mananciais e captações. E agora vamos dar continuidade com a estimativa de demanda futura, que pode ser determinada, pode ser realizada a partir de mais de um método de abordagem, né? A norma recomenda, a norma da ABNT de elaboração de projeto de rede de distribuição e de estudos de concepção de sistemas públicos de abastecimento de água, recomenda que a demanda seja determinada a partir do levantamento das informações históricas, dos dados de consumo de água históricos, nos últimos anos, né? Então, se a cidade tem, né, um sistema de abastecimento de água, vai ser projetada a ampliação daquele serviço, então ela dispõe, se tiver um controle bem feito, as ligações forem medidas, né, e não houve deficiência no sistema de abastecimento de água, não houve falta d'água significativa durante os últimos anos, né? O sistema foi bem atendido, bem abastecido e bem medido, então se dispõe de dados históricos de consumo por categoria de consumo, por tipo de usuário, de consumidor, ou seja, para os consumidores do tipo residencial, comerciais, industriais, públicos, né? Então se dispõe desses dados históricos de consumo e aí se vai projetar esses dados proporcionalmente às populações futuras, né? Eu tenho o dado histórico relativo à população atual e vou por categoria de consumo. O consumo residencial, atualmente, nos últimos anos, consome tanto metros cúbicos por mês ou por habitante, através de uma relação histórica, né, de consumo. Então, eu vou para aquela população atual, o consumo é esse. Para a população futura, no final do plano, no alcance do projeto, a proporção vai ser a mesma, né? Em termos de a quantidade por unidade residencial média, consumo médio unitário, eu posso considerar a mesma, até se eu quiser subdividir mais por classe de consumo e multiplicar esse consumo unitário relativo à população atual pela população, a diferença de população futura, né? Então vou estimar para aquela categoria de consumo qual será a demanda futura com base nesses dados de consumo históricos. E assim para cada categoria, com exceção da industrial. Para o consumo industrial futuro, os dados históricos somente não são suficientes, né, para ter uma informação mais confiável. Por quê? Porque a indústria pode ter uma projeção de crescimento naquela cidade bastante diferente, com o ingresso, a instalação de novas indústrias muito diferentes das que existem, né? Enfim, é preciso, a norma recomenda que para o caso de estimativa da demanda industrial se faça uma pesquisa local nas indústrias existentes, na prefeitura, nos órgãos de estado de planejamento, que podem ter alguma informação sobre crescimento industrial naquela cidade, né? E aí sim, faz a pesquisa local e procura definir o consumo dessas futuras indústrias que estão para ser instaladas, além, acrescentando aos dados históricos das indústrias que já estão funcionando. Tem dados históricos na cidade.
Então, esse método, vamos dizer, né, de estimativa de demanda de água para o futuro, baseado nos dados históricos disponíveis naquela cidade, é o mais recomendável, porque você vai projetar a demanda futura com base no que está acontecendo no momento atual, né? E já que aquelas condições, né, que influem o consumo, como clima, hábitos, situação socioeconômica daquela cidade, não se supõe que vai haver grande alteração, né? Então se pode manter a tendência de consumo atual, histórico, confirmado, para estimar a demanda futura, né? De forma a que se estabelece uma proporção do consumo atual com relação à população atual e extrapola essa mesma relação, né, para uma população futura. Esse seria, como eu falei, a forma mais indicada, mais razoável, né, de se estimar a demanda. Por outro lado, é muito comum a situação de cidades atuais abastecidas, mas que não dispõem de um controle muito completo, né, do consumo atual. Tem baixo índice de micromedição, ou faltou muita água durante o período. Aqui no Nordeste aconteceu muito isso, né, nesses últimos anos, com a seca prolongada que se abateu aqui na região. Então, muitos sistemas ficaram com o sistema de abastecimento de água racionado, né, faltando água por períodos longos, de até uma semana. Alguns sistemas, inclusive, entraram em colapso total, né, ficaram sendo atendidos por carro-pipa. Então, esse dado de consumo histórico está falseado, né? Então, a gente teria que adotar, nesses casos, uma outra metodologia, que é a que se usa muito tradicionalmente aqui no Brasil, né? E que pode apresentar também uma estimativa bem segura, né? Que é através da determinação de um parâmetro chamado cota per capita, né? O que é a cota per capita, como ela é determinada, né? E como é usada para estimar a demanda futura, né? Então, a cota per capita é um parâmetro que relaciona volume anual distribuído na cidade com a população atendida por esse volume, né, vezes 365 dias do ano, para ter uma média diária, né? Esse volume anual distribuído é preciso que tenha sido historicamente controlado, medido, né? Esse é um dado mais comum de se obter nas cidades, né? Porque na saída do reservatório para a rede de distribuição, em geral, se estabelece um sistema de medição, né? Uma macromedição, ou pelo menos no sistema de bombeamento de produção. Então, se a gente tem o dado do volume anual distribuído, né, aí é dividir, né, determinar a relação com a população atendida naquela cidade por aquele volume d'água que foi entregue para a rede de distribuição, né? Então eu vou para determinar a cota per capita, que é considerada específica de cada cidade, né, porque ela é função dos hábitos daquela população, do clima da região, dos aspectos socioeconômicos da localidade também, né? Então, essa cota per capita pode representar com uma boa aproximação o que ocorre em relação ao consumo de água numa cidade, né? Contanto que esse volume anual também seja bem medido, bem controlado, bem
estabelecido, né? E que a cidade também não tenha tido o problema de colapso de água, de tempos sem água, né? De vida seca, como aconteceu em muitas cidades. Que isso aí distorce, né? Quer dizer, o volume anual passa a ser, não é o volume que a cidade precisava, né? É um volume racionado. Mas desde que a gente tenha esse volume medido, então eu estabeleço essa relação entre o volume anual distribuído com a população atendida, vezes 365. E essa população atendida? Essa população atendida é determinada através da multiplicação da taxa de ocupação residencial, que é determinada pelo IBGE por cidade. Então a gente tem quantos habitantes em média por residência, né? E multiplicando essa taxa pelo número de economias residenciais, né? Economias residenciais que são as residências, considerando como residência também, evidentemente, os apartamentos residenciais, né? Então, num edifício de apartamento, que tenha uma edificação, um edifício que tenha vários apartamentos residenciais, cada apartamento é uma economia residencial, apesar de não ter uma ligação para cada um, mas tem a ligação do apartamento e do número de economias existentes naquela comunidade, naquela cidade. Então, multiplicou a taxa de ocupação do IBGE pelo número de economias residenciais, que a empresa ou o órgão operador local detém esse conhecimento, né, o número de economias residenciais daquela cidade, até porque ele fatura, né, cobra, emite, nota, conta. Então, multiplicou a taxa de ocupação pelo número de economias residenciais, a gente tem a população que foi atendida por aquele volume de água distribuído para a rede, né? Lembrando que esse volume, né, anual distribuído para a rede, ele engloba também, né, não só o que foi consumido nas residências, mas ele incorpora a água que foi consumida nos estabelecimentos comerciais, industriais, públicos e perdas. Todo esse volume e toda essa água distribuída contém essas parcelas de cada classe de consumidor, de cada categoria de consumidor, né, de consumo. Então, quando a gente diz que a cota per capita de João Pessoa, na Paraíba, capital, é de 200 litros por habitante dia, não significa que cada habitante de João Pessoa consumiu, né, no ano, ao longo do ano, 200 litros por dia de água, cada habitante. Não é, né? Esses 200 litros incorporam a parcela de água consumida pelos habitantes residenciais, claro, e engloba também a parcela de água consumida no comércio, né, pelos estabelecimentos comerciais, nas indústrias, nos estabelecimentos públicos, e inclusive a perda que ocorreu, né, com essa água, e que não deixa de ocorrer, de haver perda, né, nas diversas unidades do sistema de abastecimento de água. Ela cada vez mais está sendo combatida e se pretende reduzir, né, mas ainda existe, né, uma perda de água nas diversas unidades, especialmente nas redes de distribuição. Então, esse é o conceito de cota per capita. Se o sistema que a gente está projetando, né, a cidade que está sendo elaborada, para a qual está sendo elaborado o projeto de abastecimento de água, para ampliação do sistema de abastecimento de água, não tem dados, né, informações suficientes sobre esse volume anual distribuído, a norma recomenda que se utilize a cota per capita de uma cidade semelhante na mesma região, né, e que aí se admite a cota per capita também semelhante
se essa cidade tiver estabelecido sua cota per capita com dados históricos, né? Então, a gente pode também adotar essa cota per capita de uma cidade da região. E se não tiver também uma cidade na região, aí se procura, né, fazer algum levantamento local, né, algum estudo local, para tentar estabelecer uma cota per capita através de informações já estudadas, definidas para muitas regiões no Brasil ao longo do tempo, né, em que se tem informações de cota per capita médias, né, que variam, mas que para populações menores do que 10 mil habitantes, se observa que a cota per capita está entre 120 e 150 litros por habitante dia, né, essas cotas per capita englobando todas aquelas categorias de consumo, né. Aí se procura definir uma cota per capita dessa, justifica, procura apoiar em algum dado local, né, e se vai determinar a demanda a partir dessa cota per capita, né? Bom, essa demanda futura, né, determinada uma cota per capita, se vai multiplicar essa cota per capita pela população futura, a cota per capita em litro por habitante por dia, né? Então, se eu tiver o habitante futuro definido, a população futura definida, né, que a gente vai agora ver como determinar essa população futura. Então, determinada essa população futura, multiplica pela cota per capita, eu vou ter em litro por dia, né, a demanda futura, metro cúbico por dia, só transformar a unidade, né? Então, eu tenho como estabelecer a demanda média futura, média porque a cota per capita, ou os dados históricos, são médios, né? Então, eu tenho a média futura, multiplicando a cota per capita, se for esse o caso, né, pela população futura. Mas, e essa população futura? Como eu vou determinar, né? Que é um parâmetro fundamental. Você vê, tem a cota per capita ou os dados históricos que vão atender uma população. Então, eu preciso dos dados de consumo, seja através da cota per capita ou dos dados históricos, e da população. Com esses dois, eu estimo a demanda futura, né? Porém, essa população futura, normalmente, ela deveria estar determinada no plano diretor da cidade, né? Toda cidade tem que ter seu plano diretor elaborado, né? E uma informação fundamental do plano diretor deve ser a população, o crescimento da população ao longo do tempo futuro, para orientar os planos de expansão urbana, etc., né? O plano diretor, um dado fundamental é esse. E isso é a obrigação da prefeitura, como a gente falou, municipal, né? Infelizmente, em algumas situações, a prefeitura não tem essa informação disponível, não tem um plano diretor atualizado, né? Está completamente desatualizado, não tem esse dado de crescimento populacional, e aí o projetista precisa, de alguma forma, estabelecer, né, essa população futura, esse crescimento populacional, a população futura. E aí, mais uma vez, a norma de projeto de sistemas de abastecimento de água, no capítulo, vamos dizer assim, relativo a estudo de concepção, determinam que essa extrapolação, essa determinação do crescimento populacional pode ser feito através de dois métodos, de duas metodologias, basicamente, né? A primeira, que a gente vai descrever agora, é mediante a extrapolação, como diz a norma, a extrapolação de tendências de crescimento
definidas por dados estatísticos suficientes para constituir uma série histórica. Ou seja, deve-se levantar a série histórica de dados de população daquela cidade que se dispõe normalmente, né, no IBGE. Então você estabelece uma tendência de crescimento definida por esses dados históricos, né, por esses dados que constituem essa série histórica. Como é que a gente determina essa tendência de crescimento? A norma diz que deve ser utilizado o modelo matemático dos mínimos quadrados, né? Então, eu vou pegar os dados históricos do IBGE, daquela cidade, e, através desse método dos mínimos quadrados, determinar a correlação, o ajuste, né, desses dados com uma curva, com uma função matemática, né? Vou verificar entre várias funções mais normais utilizadas, né, como a equação da reta, a função exponencial, a função logarítmica, né, aplicar cada uma dessas funções aos dados históricos disponíveis através desse método dos mínimos quadrados e calcular para cada uma o índice de correlação existente entre ela, entre essa função e os dados históricos. Vou verificar, dentre aquelas funções, qual apresenta um coeficiente de correlação mais próximo do ideal, né? Ou maior índice de correlação entre todas estudadas, né? Qual que apresenta o maior índice de correlação? Essa função que apresentar o maior índice de correlação vai ser a escolhida, naturalmente, para representar a tendência de crescimento da população daquela cidade, tá? Então aqui a gente apresenta rapidamente, né, esse método que se encontra em vários trabalhos, em todos os livros de matemática, no próprio Excel, tem um solver, né, que também apresenta essa metodologia, esse método dos mínimos quadrados, com esses coeficientes, determinação de coeficiente das funções e do índice de correlação, né? Então aqui está, por exemplo, a função linear, né, que é a reta, e aqui a fórmula do índice de correlação, R2, né? Esses somatórios aqui, a gente vai ver em seguida, não tem nada de especial, né? É muito simples e fácil de aplicar, principalmente de posse de um programinha aí que trabalhe com essas equações, né? Mas então, a função de potência, né, aqui com o índice de correlação relativo à função de potência, a função exponencial, mesma coisa, o índice de correlação, a função logarítmica, são essas as mais utilizadas para se testar, para ver qual a que representa melhor a tendência de crescimento populacional daquela cidade em função dos valores históricos, dos dados históricos da população nos censos passados, né? Essa aqui são gráficos que também são apresentados em todos os livros de matemática, enfim, então aquelas mesmas funções, né? A função a reta, a função de primeiro grau, a exponencial, o aspecto dessa função, para você ver o aspecto da curva daquela função, como é apresentado, assim, para você ver que o crescimento se dá na função exponencial dessa forma, né? Que é a função de potência, né? Pode assumir várias dessas equações, claro, e a função logarítmica. Então,
esse método dos mínimos quadrados, aqui a gente fez um exemplo, né, teórico, assim, bem simples e resumido, né, apresentando para uma determinada cidade os censos desses anos, 1960 a 2010, e procurando definir o crescimento para determinar a população em 2030. Né? Então, aqui, ó, preparar essa tabela, né, com os anos dos censos, o X é a variável que vai expressar o período entre cada dois dados, né, dois censos, no caso 10 anos, aqui acumulando, né, 20 anos, daqui para o ano, sempre se referindo a um ano inicial. Né? Então, a gente tem esses períodos aqui, o XI, o XI ao quadrado, o YI, que é a população em cada censo daquele, né? Então tem as populações, o XYI, né, para cada ano, que multiplica o X pelo Y, o XYI, o YI ao quadrado, que é a população daquele ano. Faço o somatório aqui do XI ao quadrado, o somatório do XI, o somatório do XI ao quadrado, o somatório de YI, somatório de XYI, somatório de YI ao quadrado, e aí determino o índice de correlação, aquele R ao quadrado, para cada uma das funções. E observo qual delas apresentou o melhor índice de correlação, que no caso aqui, ó, foi a reta, né? 99,49% de correlação. Quer dizer, uma correlação muito forte. Escolhe essa como a representação do crescimento populacional daquela cidade e aí aplico aquela equação, né, no caso da reta, determino o A e o B, os coeficientes da reta, e determina a população por o ano de 2030, aí, que no caso ficou em 330 mil habitantes. Né? Então, essa é a aplicação do método dos mínimos quadrados, né, conforme a norma recomenda, né, para estimar a população futura com base nos dados censitários históricos. Tá? Outro método seria aplicar a expressão geral de crescimento da população de uma comunidade em função do tempo, que é essa expressão matemática aqui, ó. A população num tempo qualquer, t, né, é igual à população num tempo inicial, 0, P0, mais o número de nascimentos menos o número de mortes que vai acontecer nesse período, né, mais o número de imigrantes menos o número de emigrantes no mesmo período. Tá? Então essa seria a expressão geral que, se a cidade dispuser desses indicadores, né, confiáveis, índice de natalidade, de mortalidade geral, de imigrantes, né, de imigração, de emigração, atualizados e bem estabelecidos, então a expressão, vamos dizer que seria ideal, né, para você prever crescimento populacional para uma cidade. Infelizmente, na maioria dos casos, nas cidades da gente, a gente não tem esses indicadores bem estabelecidos e atualizados. Né? A gente dispõe disso a nível nacional, né? Alguma coisa desse tipo. Mas, por cidade, algumas cidades dispõem, lógico, né? Mas a maioria não dispõe desses índices estabelecidos, confiáveis. Né? Então, no caso, se não dispuser desses índices, a alternativa é aquela anterior, né? De estabelecimento de uma função que tem uma tendência mais com um índice de correlação alto com os parâmetros da função. Né? Então, mas são esses os dois métodos, né, que a norma
cita, né, como passíveis, como indicados para serem usados para estabelecer populações futuras, né? Essa população futura, projetada através de um desses métodos, né, vai ser distribuída pela área urbana futura, né? A área urbana que, por sua vez, também é determinada, perímetro urbano, expansão urbana, né? Áreas, zonas de ocupação urbana, são elementos determinados pela prefeitura, no plano diretor, que é o momento e o local ideal, né, para se definir, estudar e definir esses aspectos, né? Então, se a gente tem um plano diretor que já dá esse zoneamento, né, urbano definido para o futuro e tal, então a gente vai distribuir aquela população futura por esse zoneamento proposto aí, estabelecido, definido pela prefeitura, de acordo com as densidades também determinadas para cada uma daquelas zonas. Se não houver esse plano diretor elaborado, determinado, então se pode partir de uma tabela semelhante a essa, né, ou fazer um levantamento local, que seria o ideal, para chegar a essas densidades ocupacionais, né, por cada zona de ocupação da área urbana. A área urbana atual com a área urbana expandida, né, a expansão da área urbana. Então vai distribuir aquela população de acordo com essas densidades das diversas áreas. E aí sim, você está com a base, né, para projetar o sistema de distribuição, por exemplo, da cidade, né, a partir da ocupação urbana atual e futura. E aí eu já tenho o parâmetro, vamos dizer, básico, fundamental, que é, como a gente se referiu, a demanda futura, né? O consumo de água estimado para o ano de alcance do sistema, a demanda futura, e que determina as vazões para dimensionamento de todas as unidades do sistema, né? A demanda futura definida, seja pela cota per capita, seja pelos históricos, né, informações históricas de consumo da cidade, projetado para o futuro, a gente determina essa demanda futura ou vazão média diária futura, né? A demanda estabelecida, por exemplo, na cota per capita é uma vazão média, né, diária, porque determinada em função da população futura, cota per capita, e dividido por 86.400 segundos do dia, né? Então a população em habitante, cota per capita em litro por habitante dia, multiplicado habitante por habitante dia, fica litro por dia. Dividido por 86.400 segundos, litros por segundo. Essa é a vazão média futura, que vai servir de base para o dimensionamento de todas as unidades do sistema. Vazão média diária futura, porque é estabelecida em função da população futura, tá? Ocorre que o consumo de água numa cidade varia de acordo com os dias do ano e em função dos hábitos, do clima,
daquela população, daquela cidade, varia, né, bastante ao longo dos dias do ano. Todo operador, todo órgão operador de sistemas de abastecimento de água sabe, aqui na região Nordeste em particular, mas em qualquer cidade do Brasil, né, que durante o período de chuva, né, e frio, o consumo cai. Né? Durante o período de dias mais quentes, né, e secos, o consumo aumenta. Né? Ou seja, aqui no Nordeste, durante o verão, o consumo aumenta e durante o inverno o consumo é reduzido, né? Durante os dias do inverno. Se a gente colocar esses dados num gráfico, né, relacionando consumo, né, metro cúbico por dia, com os 365 dias do ano, né, os dias, cada consumo em cada dia, para isso, é evidente, precisa ter dados, informações registradas de consumo, né, diário naquela cidade. Mas então, se eu relaciono esses elementos, eu vou ter uma reta aqui num determinado valor, que é o consumo médio diário, né? É o somatório de todos os consumos dividido pelos 365 dias. Então, tem um consumo médio diário. E vai ter um dia que eu vou ter um consumo máximo diário, né? Variável de acordo com a cidade, como a gente falou, né? Mas cada cidade vai ter o seu gráfico, a sua curva representativa da variação diária de consumo. Né? A relação entre o consumo máximo diário e o consumo médio diário daquela cidade determina esse parâmetro, né? Esse coeficiente denominado de coeficiente do dia de maior consumo do ano, que é o K1. Esse coeficiente é específico, a norma considera para cada cidade, que ele vai ser função dessa variação diária de consumo, que é específica de cada cidade. Né? Então, e ele deve ser determinado dessa maneira. Porém, se a cidade não dispõe desses dados de consumo diário, né, confiáveis, sem ter havido interrupção ou pouca interrupção, aí a norma aceita que se adote como K1 para essa cidade, o K1 de uma outra cidade da região, semelhante àquela, e que disponha desses elementos que tenha determinado o seu coeficiente K1. Se não houver, na cidade, na região próxima, com características semelhantes e com o K1 estabelecido, então a norma recomenda o valor de 1,2 para o K1. Tá? Esse K1 já foi feito muito estudo aqui no Brasil, né? Trabalho de congresso, muito pesquisa dos órgãos operadores, dos sistemas de abastecimento de água, e se constatou que a variação é essa, entre 1,2 e 1,3, 1,5 no máximo, né? Mas se adota, não dispõe de dado, o valor inferior, 1,2. Né? Com esse valor, com esse coeficiente estabelecido, multiplica a vazão média diária, né? Aqui definida, pelo coeficiente de 1,2, e eu vou ter a vazão máxima diária, que é a vazão média multiplicada pelo K1. Tá? Essa é a vazão que vai ocorrer no dia de maior consumo do ano, no fim do plano. E é com essa vazão que a gente vai calcular todas as unidades componentes do sistema de produção. Né? As bombas, as adutoras, a estação de tratamento, com base na vazão máxima diária. Porque no dia de maior consumo
do ano, no final do plano, a cidade vai precisar receber, né, esse volume máximo diário aí no reservatório, né? Então, é essa vazão que vai determinar o dimensionamento do sistema de produção. Tá? Uma outra variação que ocorre nas cidades, né, é com relação às horas do dia. Ao longo das horas do dia, de qualquer dia, né, há uma variação também de consumo d'água, né? De madrugada, o consumo é bastante reduzido na maioria das cidades. Já próximo às 12 horas, né, o consumo é em geral, maior. Né? Varia um pouco de cidade para cidade em função daquelas características, daquelas condições de clima, da população, nível socioeconômico. Né? Mas há uma variação em todas. Né? E essa variação é percebida, vamos dizer, determinada através de um coeficiente chamado K2, que vai relacionar a vazão máxima horária, né, no dia de maior consumo, na hora de maior consumo, 24 horas aqui, nessa hora, né, com o consumo horário. Né. Então, a vazão máxima horária, o consumo máximo horário em termos de vazão, né, dividido pela vazão média, né, média, aqui a máxima, dividindo a vazão máxima horária pela vazão média horária, né, que é a somatória de todas as vazões ao longo das 24 horas, dividido por 24 horas, tem a média. Então, relacionando a máxima horária com a média horária, a gente tem o K2, que é o coeficiente da hora de maior consumo, do dia de maior consumo, né? Que deve ser determinado dessa forma para cada cidade. Se não tiver informações, utilizar o de uma cidade semelhante na região. Se não tiver, 1,5. 1,5. Que são os valores mais usados ainda hoje no Brasil, né? Por deficiência mesmo de informações, muitas vezes. Então, 1,5. Né? 50% maior. A vazão máxima horária, né? Máxima horária vai ser igual a média multiplicado por K1 multiplicado por K2. Tá? É a vazão na hora de maior consumo, no dia de maior consumo, lá no fim do plano. E essa vazão vai passar nas tubulações que compõem a rede de distribuição. Na hora de maior consumo, no dia de maior consumo, no fim do plano, a população final do plano vai estar demandando aquela vazão que vai passar pela tubulação da rede. Então, a rede de distribuição é dimensionada para a vazão máxima horária, né? Enquanto as outras unidades do sistema de produção pela máxima diária. Tá? Então, esse é um conceito muito importante para ser entendido e para considerar no dimensionamento dos sistemas de abastecimento de água. As vazões de dimensionamento, né? Constituem os dados fundamentais, básicos, para determinação das unidades que vão compor o sistema de abastecimento de água no futuro. Né? Precisa das vazões que vão passar por eles. Inclusive, logo inicialmente, para determinar o manancial. Qual é o manancial, a fonte produtora de água disponível nas proximidades, na região, que possa fornecer aquela vazão, no caso a máxima diária,
para atender aquela demanda futura daquela cidade, né? Então eu preciso saber dessa vazão e vou atrás de um manancial que tenha condições de atender aquela vazão, né? Vazão média diária, mostrando aqui, repetindo, né? Assim, só para firmar, né? E aqui a gente colocou essa observação, que também é importante, ó, para sistemas com estação de tratamento, com lavagem de filtros, né? Estação de tratamento de água, acrescenta-se a vazão máxima diária, aquela vazão máxima diária, um K1, né? Que é médio vezes K1, a gente acrescenta 5% dela, né? Da média diária, sobre ela, para gastos de água na estação de tratamento. As estações de tratamento do tipo convencional consomem uma vazão relativamente alta, né? Tem um consumo relativamente alto de água para a lavagem dos filtros e a manutenção da própria estação como um todo, né? Então, está acrescenta isso aqui. Esse slide apresentado aqui tem a finalidade de mostrar as tubulações, né, os materiais, equipamentos, conexões, válvulas, bombas, equipamentos e tubulações mais utilizados em sistemas de abastecimento de água, nas várias unidades, né? Claro que existe uma linha muito extensa de cada um desses materiais e equipamentos usados aqui, com vários modelos, vários tipos, vários materiais. Mas aqui são os principais, para, como eu disse, dar uma ideia inicial, né, para quem ainda não entrou em contato com esse tipo de material, para ter uma ideia desses que são mais usados em sistemas de abastecimento de água. As tubulações, né, constituem a maior parte dos materiais usados. A rede de distribuição adutora, né, 90% o mais constituído por tubulações, elas são fabricadas em PVC, né, rígido, tipo esse marrom aqui, que é o PVC PBA, né, ponta, bolsa e anel de borracha, né, a junção de um com o outro através de bolsa, ponta e bolsa e anel de borracha, é o PVC marrom PBA. Né? O PVC rígido também Defofo, que chama esse azul, né? Que tem essa denominação porque tem um diâmetro equivalente ao de ferro fundido, né? Ele é padronizado para fazer, inclusive, a conexão e a interconexão com o tubo de ferro fundido. Ele tem um diâmetro que facilita essa interligação da tubulação de PVC com o ferro fundido, né, que também é muito usado. Então é o DFOFO, o diâmetro equivalente ao de ferro fundido, mas de PVC rígido também, né, como esse marrom. Tem o tubo de plástico também, mas em polietileno de alta densidade, esse aqui, ó, esse azul também, né, mas que é fabricado em vários diâmetros e apresenta algumas características importantes, assim, superiores ao PVC rígido, né, que é uma resistência maior a pressões internas e externas, né, porém tem um custo ainda bem mais elevado do que comparativamente com o PVC rígido. Mas tem, claro, cada um com suas características e aplicações, né, específicas dentro do sistema, onde às vezes é mais importante gastar mais para ter mais uma segurança, mais uma alternativa em termos de segurança, principalmente, né, ou de durabilidade, e o ferro fundido. Tubo de ferro, que é um tubo muito resistente, com diâmetros aqui no Brasil sendo fabricado com uma extensão, uma linha de diâmetros bastante elevada, bastante grande, né? Para ser utilizado em várias unidades do sistema de abastecimento, inclusive podendo ser
instalado externamente, que já o PVC não é indicado, porque não pode ficar exposto ao sol e a alguma situação de vandalismo, né? É mais suscetível, né? Enquanto que o ferro fundido tem uma resistência externa e interna, a pressões internas também muito elevadas, de acordo com a classe utilizada. Então são esses os mais usados. A gente tem tubos de aço, tem tubos de PVC revestido com fibra de vidro, né, que não estão ainda aqui citados, né, mas tem, como eu disse, uma variedade muito grande de materiais e equipamentos. As bombas, a gente está apresentando aqui, ó, as mais usadas em sistema de abastecimento de água, mas tem uma variedade enorme de bombas, né, tanto de eixo vertical, submersas, vários tipos, vários modelos. Essa daqui é a mais usada, é de eixo, a centrífuga de eixo horizontal, né? Acoplada aqui com um motor elétrico, como essas daqui, que são semelhantes, né? E aqui instaladas numa estação de bombeamento, né? Então aqui tem a tubulação de sucção, né? Onde a água é succionada e entra, e aqui é bombeada por essa tubulação vertical aqui, né? Superior, saindo. Então são bombas muito utilizadas nas várias unidades também dos sistemas de abastecimento de água. Aqui são válvulas, né, que a gente chama de registro, esses daqui, válvulas de gaveta, com bolsa, né, para interligação com a tubulação. Essa outra aqui com flange, né, essa junta desse tipo. Algumas podem vir com volante, outras com cabeçote, como essas aqui, ó, dependendo de onde vão ficar instaladas, etc. Então, como eu disse, tem uma variedade muito grande. Essa daqui é uma válvula também, tipo borboleta, né? E aqui umas ventosas, que são peças especiais destinadas a extrair ar do interior das tubulações e também, em alguns casos, podem admitir ar, né? No caso de tubulações sujeitas a vácuo parcial, né? Ficarem secas. São as ventosas, alguns tipos aqui de ventosas também, muito utilizadas principalmente em adutoras, né? Então, a norma NBR 12218, sobre projeto de rede de distribuição de água para abastecimento público, regulamenta esse tipo de projeto, né? A gente vai citar ao longo das aulas sempre as normas relativas a uma determinada unidade do sistema, como estações elevatórias, estações de tratamento, cada uma unidade dessa com uma norma específica, né, da BNT. Aqui é o elemento básico, gráfico, físico, fundamental, né, para a elaboração do projeto do sistema de abastecimento de água. No caso, a planta da cidade que vai ser atendida, né, com a apresentação da altimetria topográfica, né, as curvas de nível aqui, ó, de metro em metro, né, da área urbana atual, ocupada, né, área urbana, com área de expansão, definida, no caso aqui, pela Prefeitura Municipal, no plano diretor dessa cidade pequena, no interior aqui da Paraíba, né? Um plano relativamente novo, né? Então aqui está com a topografia já definida, né? Como eu falei, com a área urbana e a área de expansão urbana, para distribuir a população nessa área, né? E lançar a rede de distribuição que vai ser dimensionada no arruamento existente. Essa planta tem, como eu falei, a altimetria, né? E tem a planimetria com um semicadastro. Ou seja, essa planimetria apresenta as ruas,
as edificações mais, vamos dizer, importantes em termos principalmente de consumo de água, né? Se tiver um hospital, então tem que se destacar num semi-cadastro. A atestada dos lotes não precisa necessariamente ter o cadastro, ou seja, não precisa ter a edificação, o perímetro da edificação dentro do lote. É necessário apenas atestada dos lotes, né, do semi-cadastro, mas apresenta todos os destaques, todas as acidentes geográficos, né, rio, como aqui tem o limite dessa área urbana aqui, ó, é esse riacho aqui, né, limita a área urbana atual, estrada de ferro, ponte e demais acidentes geográficos importantes que precisam ser considerados no lançamento da rede para fazer o projeto da rede de distribuição, né? Então, essa é a planta. E aqui a mesma planta, né, da mesma área, da mesma cidade, já com o zoneamento para uso e ocupação do solo urbano, também elaborado no plano diretor, né? Se a cidade não tiver um plano diretor, não tiver um zoneamento elaborado, né? Ou tiver muito desatualizado, o projetista do sistema de abastecimento de água deve entrar em contato com a prefeitura municipal e resolver essa questão, né, da melhor forma possível, junto com a prefeitura, claro, que é o órgão competente para determinar as áreas de expansão urbana futura, né, área de expansão, por onde vão, e o zoneamento do solo da cidade, né, com taxas de ocupação previstas para cada zona de ocupação, residencial, industrial, comercial, zonas de proteção ambiental, zonas especiais, né? Enfim, esse aqui é o dessa cidade aqui do interior. E aqui outra vista, outra planta da mesma cidade com o arruamento futuro, né? Então aqui já estão as ruas previstas para serem implantadas nas áreas de expansão urbana, né? E aqui vai ser lançada já a rede que vai ser calculada, que vai ser determinada, né? A rede de distribuição, considerando já a população urbana futura ocupando em parte essas zonas de expansão urbana, né? Já com o arruamento projetado. Caso isso não exista na cidade, novamente busca na prefeitura uma forma de contornar, né? Se já tiver, por exemplo, alguns loteamentos tramitando na prefeitura, já se considerar na planta na área de expansão urbana. Se não houver nenhuma orientação nesse sentido, prever, né, vazões concentradas na rede que for projetada como ser executada de imediato, né, na zona urbana existente, e deixar em alguns pontos vazões projetadas para atender aquela área futura de expansão, né, urbana, a partir da estimativa de uma densidade futura para ocupar a área de expansão, né, com a expectativa, a projeção de uma população correspondente, que vai necessitar de uma vazão, né, para atender essa área. Tá? Então, aqui a gente transcreveu aí um exercício, né, que não é uma situação real, né, mas uma simulação, né, que a gente elaborou para determinar a demanda futura de uma cidade, né, que dispõe dos dados históricos de consumo de água, né, de acordo com essas informações disponibilizadas aí para
interessado, né, dar uma olhada e entender como fazer uma projeção de consumo, né, a partir dos dados históricos de consumo numa cidade atual, projetar o consumo, estimar o consumo ou a demanda futura, né, para o abastecimento de água, com base, como a norma recomenda, primeiro em dados históricos, né. Por aqui, ó, nesse exemplo, né, essa cidade com a área urbana atual em 2010 de 4.100 hectares, a área urbana futura de 5.000 quase hectares, né, a população, enfim, dados residenciais, comerciais, públicos, industriais, né, com as economias por área medida, foi estimado uma demanda futura, né, que resultou em uma demanda futura e resultou aqui, ó, em 1,9 metros cúbicos por segundo, né, para o futuro, para o ano, aquele ano futuro, né. Então isso aqui é um exemplo, como eu falei, teórico, né, uma cidade aí concebida, né, mas para dar uma ideia para quem se interessar no caso, se orientar, né, como fazer essa projeção com base em dados históricos, né. E em seguida, se fez aqui também o mesmo exemplo, né, o mesmo cálculo, só que com base na cota per capita. Se aquela cidade anterior não tivesse aqueles dados de consumo por categoria de consumo, né, então se fez a estimativa com base numa cota per capita, que foi determinada aqui da forma que a gente apresentou, né, o volume anual distribuído dividido pela população atendida daquela cidade, chegou numa cota per capita de 200 litros por habitante dia, e a estimativa da demanda futura resultou em 1,92 metros cúbicos por segundo, muito parecida com a anterior, com base em dado histórico, né, que foi quase 9 metros cúbicos por segundo, certo? Então, isso foi para apresentar, assim, em termos práticos, né, o que seria a estimativa de consumo, a demanda futura para o sistema de abastecimento de água. E aí a gente termina, fecha nesse ponto, essa questão de estimativa de demanda para os sistemas de abastecimento de água, para a partir daí iniciar com o projeto, o dimensionamento de cada uma das unidades, uma vez determinada a vazão necessária para atender aquela cidade no futuro. Faremos agora uma pausa, concluindo esta segunda parte da videoaula de número 003, que trata sobre a unidade de mananciais e captações. Continuaremos com a terceira parte deste assunto na próxima apresentação.